Hoje quero falar com vocês sobre Jesus. Você conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus? Quem conhece Jesus? Olha, a galera conhece Jesus aqui, isso é bom. Cara, Jesus, então, vamos começar a falar sobre Jesus. Hoje eu quero falar sobre ele. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A gente lê, a gente vê sobre ele. A gente adora ele. E hoje eu quero falar sobre ele com vocês. Jesus, como todos sabem, ele nasceu num grande palácio, onde ele tinha diversos servos, onde ele tinha milhares de pessoas já o adorando do lado de fora daquele palácio, falando: Jesus, nasceu o rei. Foi dessa forma? Acho que eu peguei a Bíblia errada, calma aí. Essa versão não estava. Essa versão é a versão atualizada, calma aí. Não, então não é esse Jesus. Não, Jesus, ele nasceu numa bela casa, ele tinha uns servos, estava servindo ele. Também não é essa daí? Tá errado também? Tá errado também. Deixa eu ver aqui que é outra versão também, tá errado aqui. Não, aqui, acho que essa é certa. Jesus nasceu numa manjedoura. Tá certo isso? Mas ele não é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele nasceu numa manjedoura. É sobre esse Jesus que eu quero falar com vocês hoje. E Deus me levou a parar e pensar e refletir sobre a simplicidade de Jesus. Jesus, aquele que nós adoramos, aquele que a gente louvou, aqui no louvor, todo tempo adorando, louvando, desejando estar com Ele. É esse Jesus que eu quero falar, a simplicidade dele. Então, Jesus, ele nasceu numa manjedoura, simples, lugar simples, sem glória, sem luxo. E para quem não sabe a história de Jesus, a partir do Evangelho de Mateus, você consegue ter relatos da vida de Jesus. E eu quero trazer alguns relatos desses com vocês. Então, Jesus nasceu numa manjedoura e ele nasceu em Belém. E ele nasce em Belém. E de Belém, assim que ele nasce, vem os reis lá, os três reis magos? Tem alguém que tem alguma escolha diferente? Os três reis magos vêm até eles, traz ouro, incenso e mirra. E presenteia Jesus e fala: olha, Herodes quer matar Jesus, quer matar todos os bebês. E ali acontece o seguinte: José e Maria fogem, eles vão para o Egito. Então Jesus nasce em Belém e logo já vai para o Egito, fugindo. E ali eles ficam por um bom tempo. A Bíblia não relata o tempo exato, mas ali aproximadamente pelo menos uns 10 anos eles ficaram no Egito, que é quando Herodes morre. E quando Herodes morre, aí sim eles recebem a notícia que Herodes morreu e que eles iam voltar e eles iam para Nazaré. Então, pelos cálculos da Bíblia, eu comecei a ler e pesquisar e ver. Eu falei, cara, isso me trouxe muito. Era muito legal. Não sei se vocês fazem isso, mas, cara, é muito da hora. E eu comecei a puxar ali. Então, Jesus, ele vai para Nazaré, aproximadamente ali, não tem exatamente, mas ele tinha ali seus 10 para 12 anos ali, né, entre esse período. E, cara, quando eles chegam em Nazaré, ali, dessa idade, de 12 anos mais ou menos, vamos colocar assim, até aproximadamente 30 anos, Jesus ficou ali, naquele lugar, em Nazaré. E, cara, é um trecho muito curto. Como não tem muitos relatos, eu não sei você, mas quando você está lendo ali rapidinho e tal, ou acaba lendo por cima, você não consegue prestar atenção no tempo, na distância disso tudo, né? Mas eu comecei a parar para pensar que Jesus ficou em Nazaré por 20 anos, mais ou menos, nada muito certo. 20 anos. E ali ele viveu como alguém comum, como eu e você. Ele acordava cedo todo dia, ele provavelmente teve que estudar, foi para a escola, teve as formações. A palavra fala que ele trabalhou como seu pai era carpinteiro. E assim essa profissão era passada para os filhos. E ele
serviu como carpinteiro. Então ele trabalhou, ele acordava cedo, ia trabalhar, ajudava em casa, tinha um relacionamento com os vizinhos. Por 20 anos, foi essa a vida de Jesus. Igual acho que a minha é sua, não sei se você tem esse teu dia a dia, de acordar, ir para a escola, ou alguns já para a faculdade. Essa foi a vida de Jesus, por 20 anos. Quando Jesus chega com os seus 30 anos, a palavra de Deus, aproximadamente também, a palavra de Deus fala que Jesus vai ao Rio Jordão. E ali ele se encontra com João Batista. E quando ele se encontra com João Batista, tem toda aquela cena de que João não queria batizá-lo e tudo mais. Mas ali ele é batizado, Jesus é batizado com aproximadamente 30 anos. E assim, eu peguei e eu pesquisei, tá? Eu fui atrás, porque algo me intrigou muito nesse momento. Eu nunca tinha percebido, já li esse versículo, sério, não sei quantas vezes eu já li a parte de Mateus, eu nunca tinha percebido isso. Mas ali, lendo, eu consigo ver que Jesus não tem nenhum relato bíblico, nenhum relato histórico, de nenhum milagre que Jesus tinha realizado. Não tem esses relatos. Jesus, até esse momento, não tinha feito tudo o que ele fez. Ele não tinha curado os cegos, ele não tinha ressuscitado Lázaro, ele não tinha andado sobre as águas, ele não tinha feito nada disso. Até o momento, até mesmo depois do batismo, que ele vai para o deserto, e ele tem um jejum de 40 dias e 40 noites, e ao final do jejum ele é tentado pelo diabo. Então, nem passado pela tentação do diabo, a palavra de Deus relata até esse momento que Jesus tinha passado. Mas daí, eu lendo, eu quero que vocês abram comigo em Mateus 3,16, para ver se vocês vão ficar impressionados assim como eu fiquei. Que em Mateus 3,16 diz algo muito legal. Mateus 3,16 diz o seguinte: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Cara, não sei se você percebeu, mas eu fiquei muito maravilhado com essa parte. Eu fiquei, cara, Deus olhou para Jesus naquele momento, o Pai, e falou: esse é meu filho amado, a quem é o seu agrado. Cara, geralmente a gente tem no nosso coração que para ter um agrado de Deus, para ter algo de Deus, a gente precisa fazer algo. Mas aqui Jesus já mostrou que nos 30 anos que ele viveu, ele não tinha feito nada. Ele não tinha realizado grandes milagres, grandes coisas, pregado para grandes multidões. Ele não tinha feito nada disso ainda. E naquele dia que ele se batiza, o céu se abre e Deus fala: esse é o meu filho amado, a quem eu se agrado. Cara, eu fiquei maravilhado. Eu não sei se você também fica maravilhado quando vê essas coisas, mas eu nunca tinha percebido isso. E, cara, foi sensacional. E é só isso que eu queria falar com vocês mesmo, então. Não, brincadeira. Na verdade, agora eu quero entrar no ponto. Porque quando eu falo, estou contando toda essa história, eu estou vendo vários roxinhos, todo mundo me olhando assim. Alguns pensando: nossa, que história chata. Outros estão me olhando e falando: cara, eu já ouvi essa história, você não tem noção quantas vezes eu já ouvi essa história. Que nem eu já tinha lido a história de Jesus várias e várias vezes. Eu nasci em lar cristão, não sei quem aqui já nasceu em lar cristão também como eu. Então, desde o ministério infantil, eu escuto sobre Jesus. Eu sei a história, nossa, se me perguntar, eu sei sobre toda a história de Jesus. Então, talvez você está falando: cara, você está me falando uma história que eu já sei. Eu já conheço essa história. Jesus nasceu, viveu, ele morreu e ele ressuscitou. Uau! Conheço a história de Jesus. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Esse é o ponto principal. Porque chegamos
em uma geração que já está acostumada com Jesus. E quando a gente se acostuma com algo, isso não é bom. Porque a gente entra numa parte que, já sei, não tem mudança. Porque eu estou acostumado com isso. Eu me acostumei com Jesus. E a gente está numa geração que se acostumou com Jesus. A gente, desde pequeno, ouve, Jesus, ou talvez você não escuta desde pequeno, mas você entrou na igreja e já te falaram várias vezes sobre Jesus, quem ele era, o que ele fez, e você fala, uau, e aí, beleza. Jesus, yes, ei, time Jesus, vou usar a camiseta, Jesus, até o fim, yeah, Jesus. Jesus, e aí, é isso, Jesus. E parece que vai perdendo a força, Jesus. E a gente fica, cara, Jesus, conheço ele, eu sei quem que ele é. Não, pergunta para mim, eu sei quem que ele é. Jesus, ele curou o cego. Daí você fica, uau, que nem eu contei a história de Jesus, cara. Deus falou para ele, cara, esse é meu filho amado, os céus se abriram. E eu não vi nenhum uau. Não sei se você já tinha ouvido essa história tantas vezes, mas toda vez que eu escuto algo, cara, isso me impressiona, me motiva, sei lá. E a gente está numa geração que já não tem mais isso. Dessa motivação, de se impressionar, porque você fala, cara, Jesus, ele ressuscitou um homem que estava morto. Ele chegou, já fazia dias que esse homem estava morto, e ele chegou, mandou remover a pedra e o cara saiu para fora. Ele viveu, ele ressuscitou alguém. Daí você fala, uau, Jesus ressuscitou, uau, cara, que legal, bacana. E aí, o que mais? Cara, Jesus, ele morreu numa cruz, por mim e por você, para salvar os nossos pecados, para nos dar salvação. Uau, Jesus morreu, uau. E aí, o que mais? Jesus ressuscitou e ele está vivo, e ele vai vir nos buscar. E você fala, uau, legal. E aí, o que mais? Sabe, o que eu percebo é que, como a gente se acostumou com a história de Jesus, a gente está acostumado a ouvir com Jesus, isso não nos impressiona. E sabe o que impressiona hoje? É quando eu chego aqui e falo, ei, Deus tem um milagre para você hoje aqui. Daí você já fala, opa, é isso que eu quero. Deus vai mudar a sua vida. Ei, sabe aquele crush que você está orando? Ele vai te entregar. É seu. Recebe. Ei, sabe aquela menininha que você está orando lá? Ei, deixa eu te falar. Deus revelou aqui que é sua, irmão. É sua, fica tranquilo. Uau! Traz motivação, traz alegria, porque, opa, é comigo. E, cara, a gente está realmente nessa geração que está olhando para aqui o que Jesus pode fazer por mim. Eu sei tudo que ele já fez lá atrás, já está chato, para. Todo culto vocês vêm aqui falar sobre Jesus. Já está chato. Mas aí, o que Jesus pode fazer por mim hoje? E, cara, nesse lugar a gente entra, eu falo de mim mesmo, eu entrei nesse lugar. De chegar, às vezes, num culto e falar, cara, Padilha, nossa, que pregação, ele não estava empolgado hoje. Pregação, nossa, estava com sono, acho que hoje, não queria pregar. Pregação chata. De sair pensando dessa forma. Pensando, quando ele estava de jejum, as pregações dele era melhor. Agora, cara, a gente começa a gourmetizar, a geração que gourmetiza as coisas, que é tudo gourmet hoje, é tudo gourmet. E a gente começa a gourmetizar a Bíblia, de falar, hoje estava mais ou menos, né? Não, pastor, o Luciano veio com uma palavra tremenda, mexeu comigo, eita glória. Daí chegou no outro domingo, hoje o Luciano não estava nos dias melhores dele, não sei, essa palavra não é tudo aquilo. E aí a gente começa a escolher como se fosse um cardápio, um menu. O que Jesus tem para mim hoje? Olha, ele tem isso, olha, muito bom.
E a gente começa a gourmetizar a palavra de Deus. Aquilo que é tão precioso, que é tão maravilhoso que Ele deixou para nós, a gente começa a gourmetizar. A gente está nessa geração gourmet, em uma geração, sabe o quê? Prime. Tudo é Prime. Tudo é Prime hoje em dia. Premium. Prime, Premium. Prime, Premium. Desculpa, meu inglês é péssimo. Premium. Ó, nem sei falar. Mas hoje é tudo Premium. YouTube, Premium. Spotify, Premium. Não é? Não quero revelar ninguém aqui, mas quem paga Spotify ou YouTube? Ó, alguns já levantaram a mão. E agora a pergunta. Ó, presta atenção. Por que você paga o Spotify ou o YouTube Premium? Por que você paga? Para não ter anúncio. Mas você tem o mesmo material de graça, né? Você paga para quê? Para não ter anúncio. Sabe qual que é o problema? Ó, não. A gente está fazendo a mesma coisa com a palavra de Deus. A gente está numa geração que está buscando pagar o premium da Bíblia. A gente quer pagar o premium da Bíblia, falar, ei, esse anúncio aqui na minha tela, estava lendo a Bíblia aqui, ó, estava maravilhoso. Comecei a ler a Bíblia, a palavra de Deus falou, você é mais que vencedor. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Estava lendo aqui, a palavra de Deus falou, tudo posso naquele que me fortalece. Eita, glória. Já está quase girando o manto. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ei! Já começa a falar em língua já. Está lendo a palavra, está maravilhoso a palavra de Deus. Só que daí, você chega no versículo que diz, arrependam-se, raça de víboras. Ei, sai anúncio, sai. Pular, onde que pula? Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aí, sai anúncio. Vamos pular aqui onde que pula. Não quero ouvir isso. Ou tá lá. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Misericórdia. Ei, vamos, onde que eu pago aqui? Ó, onde que eu compro o prêmio? Que eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir o que me agrada, aquilo que pode fazer por mim. Eu quero ouvir o que Deus tem para mim. Essa parte de, santidade, essa parte de me manter puro. Não quero isso. Namorar só depois dos 18? Vocês estão falando demais aqui. Não quero isso, sai. Eu não quero essas coisas. Eu só quero o que Deus tem para mim. Onde que eu pago? A gente hoje quer pagar. É mais caro, mas se dá para tirar essa parte aí, onde que eu compro o meu terreno? Onde que eu faço isso lá no céu? Eu quero isso, eu quero isso. Vamos pagar para não ter a cruz. Eu quero pagar para não passar por essas coisas. E a gente está transformando a palavra de Deus. A gente está gourmetizando a palavra de Deus. A gente está transformando nela premium. Você tem noção disso? No quanto que a gente tem perdido. No quanto que Deus tem feito por nós e a gente tem perdido. Eu estava vendo esses dias atrás algo que relata um pouco sobre, não sobre isso, mas que dá para comparar. Enquanto nossa geração não se agrada mais com essas coisas. Quem conhece o McDonald's? Todo mundo conhece o McDonald's. O McDonald's, eu estava vendo a história do McDonald's. Uma história muito boa. Estou falando errado do McDonald's também? Meu inglês é péssimo, galera, já avisei. Mas o Mac foi criado em 1940. 1940 foi criado o Mac. Eu gosto da história, estava vendo a história deles e tudo mais, legal. Sabe com quantos itens o cardápio do Mac surgiu em 1940? 3. Era o cheeseburger, o milkshake e a batata frita. Era o que tinha no cardápio. Então, em 1940, eram esses 3 itens. Em 1967, 27 anos depois, foi lançado o Big Mac. Quem não conhece Big Mac?
2 hambúrgueres, alface, cebola picles e um pão com gergelim. Ninguém conhece a musiquinha do Big Mac? Molho especial, olha. A música do Big Mac. Em 1967 foi criado. Em 1967, eles não tinham mais 3 itens no cardápio, eles tinham 9. Então, de 20 anos, 27 anos ali, aumentou alguns itens no cardápio do McDonald's. Cara, você sabe quantos itens tem no cardápio do McDonald's hoje? Mais de 150 itens. E assim, não sei se você percebeu, mas todo mês, ou a cada 3 meses, eu sei bem todos os cardápios do Mac. Não queria dizer nada, mas, né? Por isso que eu conheço. Brincadeira. Volta cá. Volta aqui. Ó, então assim, mas por que tem tantos itens hoje no cardápio do Mac? Por quê? E a cada mês, ou a cada 3 meses, eles tentam lançar um produto novo. Por 58 anos só tinha Big Mac. O pessoal estava satisfeito com isso. Só que chegou um ponto que o pessoal falou, Big Mac, o que tem mais? E aí, o que tem mais? O que tem mais? E aí, o que você tem mais? E eles tiveram que fazer algo novo. E fazer algo novo. Porque as pessoas começaram a enjoar daquilo que era bom. Big Mac é muito bom. Prefiro o Whopper, mas não quero entrar nesse assunto. Mas, por muito tempo, foi isso. Eles gostavam, só que chegou a um ponto que o pessoal falou, não estou mais satisfeito com isso. O que você tem de diferente? E eles tiveram que se reinventar. E hoje, a cada mês ou a cada 3 meses, eles têm que lançar um produto novo, diferente. Porque as pessoas hoje, o que levava 20 anos lá atrás para o pessoal enjoar, hoje você comi hoje o Big Mac. O que a gente vai comer amanhã? Big Mac? Já não quero, não é gostoso. Já enjoei, comi muito. Cara, a gente enjoa muito fácil. A gente está numa geração que enjoa das coisas muito fácil. Já não gosto. Comprei o iPhone 16. Nossa, mas já não gostei mais. Quando que lança o 17? Daí você compra o 17. Passa uma semana, 2. Legal. Algumas funcionalidades. Mudou ali o formato da câmera. Legal. Quando que lança o 18? Cara, a gente nunca está satisfeito. A gente não tem uma satisfação mais. O que tinha uma satisfação por vários anos lá atrás, hoje a gente não tem mais. A gente quer tudo muito rápido. Só que qual que é o problema de tudo isso? A gente quer fazer isso com a palavra de Deus, cara. Só que a palavra de Deus, ela não precisa ser reinventada. Jesus não precisa ser reinventado. Ele é o que é. Ele é o Deus vivo que se fez carne. Nasceu. Viveu como eu e você. Fez grandes maravilhas aqui na terra. Mas ele morreu numa cruz. Por mim e por você. E ele ressuscitou. E ele vai voltar para buscar eu e você, cara. Só que a gente tem deixado de lado. Tem deixado de lado o que tem de mais importante, que é Jesus. A gente se cansou de Jesus. Jesus, ele deixou uma grande missão para nós. A gente precisa falar dele, do amor dele. Ele ama eu e você. E ele deixou essa missão para nós. E lá em Marcos 16:15, diz o seguinte: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Cara, a gente precisa falar de Jesus. A gente tem se cansado de Jesus, mas a gente tem que voltar. A gente não pode mais se cansar de Jesus. Cara, ele é maravilhoso. Ele tem algo, o que ele fez por nós, cara, a gente precisa se apaixonar por ele novamente. E, cara, a gente precisa falar do amor dele, do que ele fez por nós. Por mais que você ache que essa história é chata, essa história não é chata, cara. É a história da nossa vida. E é fácil falar de Jesus. Deixa eu falar, é fácil. Você pode falar, não é tão fácil falar de Jesus. Cara, é fácil falar de Jesus.
é muito fácil, é simples. Jesus é simples. E é fácil falar dele. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Vem aqui, meu querido. Você me ajuda? Você da ponta. Rapidão, rapidão. Vem aqui. Me ajuda rapidão. Eu quero que você me ajude em algo muito importante. Eu vou mostrar para vocês como que é fácil falar de Jesus. A facilidade que a gente tem para falar de Jesus. Eu estou com esse meu amigo. O nome dele é Carlos. Ele tem 14 anos. Cara, ele estuda num colégio particular aqui de Curitiba. O nome do colégio é Bom Jesus. Pensa num piazinho top. Ó, ele acorda todo dia às 6 horas da manhã para fazer café da manhã para os pais dele. Ele faz jiu-jitsu, leva o cachorro para passear. Cara, pense num cara top, é o Carlos. Você tem que conhecer ele. Cara, você não tem noção o quão top é o Carlos, velho. Você tem que conhecer ele. Você conhece o Carlos, Gabriel? Cara, o Carlos é sensacional. Você tem que conhecer o Carlos. Você quer ser amigo do Carlos? Pense, ele acorda todo dia às 6 horas da manhã. Quem acorda às 6 horas da manhã para fazer café para os pais? Você faz o café dos seus pais? Todo mundo levantou a mão, só fez assim, ó. Opa! Acorda de manhã e faz café para os seus pais. Vai lá. Ele faz isso. Viu como é fácil falar do Carlos? Só que tem um problema nesse Carlos. O nome dele não é Carlos, eu não conheço ele. Como que é seu nome, meu amigo? Enzo. Quantos anos você tem? 13. Eu falei que ele tinha 14. Você estuda no Bom Jesus? Bom Jesus? Não. Não. Você acorda às 6 horas da manhã? Faz café para os seus pais? Não. Faz jiu-jitsu? Não. Leva o cachorro para passear? De vez em quando. Olha aí, ó. Acertei algumas coisas. Valeu, mano. Deus abençoe. Eu acertei algumas coisinhas ali, mas demais eu errei tudo sobre a vida do Enzo, que não é Carlos. Eu errei tudo sobre a vida do cara. Sabe por quê? Porque eu não conheço ele, cara. Ei, pega lá. É fácil falar de Jesus, cara. Você só precisa conhecer ele. Quando a gente conhece alguém, para falar dele, é fácil. Quando você conhece alguém, cara, se torna simples. Eu posso falar do Gabriel. Eu posso falar de Jesus, cara. Por quê? Porque a gente tem uma vida com Ele. Quando você tem relacionamento com Ele, você consegue conhecer Ele. E se torna fácil falar dele. Porque você não está falando de um desconhecido. Você não está falando de alguém que você não conhece, que você não sabe. Você está falando de alguém que você conhece. É fácil falar de Jesus, cara. E esse é o nosso propósito, foi a missão deixada por Ele. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Você pode ter um português horrível como o meu. Você pode não saber falar direito. Cara, não importa, fala de Jesus. Porque, sabe por que você não consegue falar de Jesus de verdade? E por que eu não conseguia falar de Jesus? Porque eu não queria falar sobre Jesus, eu queria falar sobre mim. E quando eu quero falar sobre mim, eu preciso trazer uma palavra bonita, eu preciso falar bonito, eu preciso falar chique, para que as pessoas possam, ó, ele sabe, ele conhece Jesus, cara. Para mim, não estou nem aí, cara. Se eu falo tudo errado, se eu me enrolo na hora de falar, se eu não sei falar inglês direito, cara, não importa, eu não quero falar de mim, eu quero que você conheça Jesus. Porque se você conhecer Jesus, cara, isso é o mais importante, essa é a missão da nossa vida, falar de Jesus. E você ter Jesus no seu coração. Cara, tenha um relacionamento com Ele, busca conhecer Ele. É assim, cara, é dessa forma que a gente consegue ter um relacionamento com Jesus e conhecer Ele e cumprir nossa missão. A gente precisa falar de Jesus. A gente tem cansado. Você pode falar, cara, que chato falar de Jesus. Não é chato, cara. É a história da nossa vida, mano. Entenda isso. De verdade. Cara, ele nasceu numa manjedoura simples.
ele não nasceu num palácio, ele não buscou fama, ele se relacionava com o Pai, ele amava as pessoas e ele vivia com um propósito. E hoje ele te chama para isso, para viver com esse propósito. Eu tenho uma filha de 1 ano e 2 meses, ela faz hoje, 1 ano e 2 meses. E, cara, eu tenho aprendido muito com isso, porque quando eu estava lendo aquele texto que eu li para vocês da história de Jesus, e vi quando Jesus foi batizado, o mar se abriu e a voz do Pai falando, ei, é esse que eu me orgulho, vi o amor do Pai pelo Filho, que se orgulha pelo Filho, mesmo ele não ter feito nada ainda, ele não tinha feito nada, que nem eu falei, e o Pai se orgulhava pelo Filho, e eu consigo ver isso. Cara, eu amo minha filha, ela não faz muitas coisas ainda, ela tem 1 ano. 1 ano e 2 meses, ela não consegue falar palavras inteiras, ela só sabe falar papai, mamãe, isso ela já aprendeu. E eu entendo o amor de um pai por um filho, hoje. Mas de um filho para um pai, que me mexeu bastante, é vendo minha filha, 1 aninho. E às vezes ela faz algumas coisas que, eu quero mexer na tomada, a gente sabe, não pode, vai se machucar. E eu tenho que falar para ela, filha, não pode mexer na tomada, você vai se machucar. Ela chora, ela às vezes fica triste ali, porque eu não deixei ela colocar o dedo na tomada. Mas passou alguns minutinhos, daqui a pouco ela dá um sorriso e vem correndo e me dá um abraço e fala, papai? Papai? Cara, isso tem me quebrado por inteiro. Porque muitas vezes ela quer algo e eu falo pelo bem dela, ou às vezes, filha, não, agora não. Quer brincar, mas eu falo, não, agora não. E ela pode chorar, ficar triste, mas passou alguns minutinhos, ela vem e me abraça e me beija e fala, papai. Ela é muito linda, eu amo minha filha. E, cara, só que isso tem me quebrado. Porque por mais que eu não tenha dado o que ela quer, por mais que eu não tenha feito da forma que ela quer, ela demonstra o seu amor por mim, incondicionalmente. Porque ela me ama, não porque eu dou as coisas para ela, porque é um amor sincero, é um amor verdadeiro, que não está buscando nada em troca, ela não está falando papai porque ela quer que eu faça algo por ela. Ela está falando isso porque ela me ama de verdade. Às vezes ela acorda e a Jéssica leva ela para nossa cama, e ela quer me acordar de algum jeito, daí ela começa, papai, papai, papai. E daí ela vem me dar um beijo e um abraço. Cara, é tão gostoso isso. E eu vejo o real amor dela por mim. E, cara, não tem preço. Não tem que pague. Porque é um amor sincero. Só que daí, nisso que aconteceu isso, o Espírito Santo veio e falou, ei, é desse amor sincero que eu estou falando. Que eu tenho tentado falar para você tantas vezes. Um amor que não quer só olhar as mãos de Jesus. Ei, Jesus, eu te amo. Eu tô aqui hoje, tá? Tô aqui no culto. Não me deixei pro inferno não, tá? Mas eu te amo. Eu só tô aqui porque eu te amo, tá? Não é porque eu tô com medo de ir pro inferno. Não. Não é porque eu quero tudo aquilo que eu tenho te pedido a semana toda. Todo dia eu acordo, pai, me dá isso, pai, me dá isso, pai, me dá isso, pai, me dá isso. Não é só por isso que eu tô aqui hoje não, tá? É porque eu te amo, tá, Jesus? Ei. A gente está interessado nas mãos de Jesus, cara. Eu estava interessado nas mãos de Jesus. Em busca só daquilo que ele podia fazer por mim. Jesus, o que você pode fazer por mim? Tá vendo que eu estou passando por dificuldade? Ei, ajuda aí, cara. Eu amo você não sabe? Aqui, ó. Mas não era um amor sincero. Era um amor interesseiro. E o Espírito Santo me levou a esse lugar para entender esse amor incondicional, que ama de verdade, sem interesse. Sem interesse de nada. Só amar Jesus de verdade. E em Mateus 18, do 1 ao 4, diz o seguinte: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade lhes digo, a não ser que vocês mudem e se tornem como uma criança,
jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde, como esta criança, é maior nos céus. É entender, cara, voltar. Eu escutei uma música muito antiga que eu acho que, cara, só os mais velhos vão conhecer aqui, que falava: quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Essa música, quando tocou assim, eu falei: caraca, mano. O Espírito Santo vai falando comigo de várias formas, uau, e eu quero voltar a esse lugar de realmente, cara, Deus, eu quero te amar. Não porque você tem algo para mim, mas porque eu quero te amar de verdade. Eu quero te conhecer, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero viver uma vida contigo, cara, de nada adianta, velho. De nada adianta você passar sua vida toda aqui na terra e você não ter relacionamento com Jesus e não poder viver e presenciar a eternidade com Ele. Aí a gente às vezes vem aqui e fala: eu quero ter Jesus, mas eu não quero. Quero passar a eternidade com Jesus, mas eu não quero passar 5 minutos com Ele, orando. Eu quero passar a eternidade com Jesus, mas não quero fazer nada aqui na terra por Ele. Ele já fez, já morreu, tá ótimo. E eu quero te chamar para esse lugar, onde Jesus tem me chamado, para voltar a ser como criança. Cara, deixar de lado a aparência. Você não precisa estar aqui para falar de você. É o ano do protagonismo. O ano do protagonismo. Minha língua trava. Mas é nesse ano que você faz parte. Você não está aqui só para assistir. Você está aqui para fazer parte disso. Vamos voltar. Talvez você já está na sua adolescência, chegou nos teus sonhados 13, 14, 15 anos. Uau, consegui. A gente tem aquela emoção de criança, de chegar naquela idade. Eu queria poder dirigir, chegar nos meus 18, poder tirar minha carteira e dirigir. Mas talvez você tenha conseguido, chegado nessa idade que você tanto sonhou. Mas Deus está te chamando hoje. Volta. Volta quando você era uma criança. Você lembra quando você era uma criança e se amava de verdade? Você lembra o seu primeiro amor, quando você amava Deus? Não porque Ele tinha algo para te oferecer, mas porque Ele é lindo, maravilhoso. Quero que apague as luzes agora. Eu quero que você feche seus olhos. E você tenha uma liberdade hoje aqui. De realmente parar, pensar. A gente vem todo sábado, declara, adora Jesus. Que Ele é único, suficiente. Mas dentro de nós a gente sabe que não é nada disso. Lá dentro do seu coração você sabe que você está falando da boca para fora. Porque quando você sai daqui, você nem lembra de abrir sua Bíblia. Quando você sai daqui e chega na sua casa, passa a semana toda sem orar, sem falar com Ele. Você não lembra. Tua semana só passa. Daí quando você lembra de novo, já é sábado, daí você está aqui de novo. E a gente tem vivido uma vida deixando Jesus de lado, só buscando o que Ele tem para nos dar. Ei, vou lá porque Ele pode me dar algo. Cara, não busca mais isso. Volta a ser como criança, cara. Volta a ter esse amor verdadeiro que ama o Pai. Ele morreu numa cruz por mim e por você. Jesus, Ele não é um produto, Ele é uma pessoa. Essa história não é chata, ela é a razão de por que você está aqui hoje. E Ele não quer te dar coisas, Ele quer te dar a vida eterna. E para isso, não depende dos pastores, não depende dos líderes, não depende dos seus pais. A salvação, ela é individual. Depende de você, cara. Relacionamento é individual. Você quer se relacionar com Jesus? Depende de você. Então, fecha seus olhos. Paizinho, queremos nessa noite, Pai, poder voltar, Pai. Voltar a essa essência, ó Pai. E te adorar de verdade, de todo o nosso coração. Te adorar realmente, Pai, porque o Senhor é, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós.
O Senhor nos ama, mesmo no meio de tudo isso, Pai, o Senhor nos ama, mesmo a gente sendo esses filhos rebeldes, esses filhos pecadores. O Senhor sempre está esperando a gente, Pai, com braços abertos. A nossa volta, esse reencontro, Pai. Queremos te adorar e te louvar, Pai, porque você é verdadeiro. Você não é só uma história, você não é um conto de dormir, Pai, você é a realidade da nossa vida. Queremos te louvar e te adorar de todo o nosso coração, Pai, que tudo que cantamos, tudo que adoramos seja a realidade do nosso coração, Paizinho. Pai, não queremos falar sobre nós, Pai. Não é sobre nós, Pai. Não deixa ser sobre nós, Pai. Seja só sobre você. É por você, é para você, Pai. Que nosso coração realmente possa ter, Pai, esse amor. Esse amor que te louva e te adora de todo o nosso coração, Pai. Esse amor verdadeiro, não interesseiro. Traga para nós de novo, Pai. Deixa a gente voltar a essa essência. A essência da adoração, Pai, seja verdadeira no nosso coração. Oh, Paizinho querido. Queremos te adorar e te louvar pelo que você é, Pai. Não deixe nós falarmos de nós mesmos. Queremos falar de Ti, Pai. Queremos Te encontrar naquele grande dia. Não para fugir do inferno. Não como uma fuga. Queremos aquele grande dia para realmente te encontrar e te beijar. E poder te dizer, Hosana, Hosana nas alturas. Queremos te adorar, Paizinho, de todo o nosso coração. Ei, Espírito Santo,